sobre José. Através desse estudo, creio que Deus irá falar aos nossos corações. Aqui, quero deixar como ponto forte em Gênesis, no capítulo 37, então já tem que estar aí com a sua Bíblia em mãos, capítulo 37, e o versículo 19, que diz assim: E disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador Mo. Outro versículo que eu quero destacar com vocês também é em Gênesis capítulo 39 e o versículo 2, que diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Outro versículo que como base também é no Salmo 119, quando ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos aqui um jovem que ele tinha um comportamento diferente, com uma atitude diferente. Nós temos aqui um jovem que se destacou entre os seus irmãos. Primeiro que ele já foi o filho da velhice. Então, os seus irmãos achavam que o seu pai o amava mais por ser o filho da velhice. E ali os seus irmãos já começaram a ter inveja, os seus corações já ficaram amargurados diante de como o pai tratava o filho. Mas nós podemos ver que o pensamento do pai em poder ver no filho uma promessa cumprida, né? Ali o pai faz uma túnica de várias cores para José, e ao fazer essa túnica desperta ainda mais os sentimentos ruins nos seus irmãos. Mas o primeiro tópico que eu quero falar com vocês já são conhecedores da história de José, uma história bem conhecida, e irei falar 4 tópicos principais. O primeiro é: os privilégios que José recebeu não lhe impediu de ser alguém disposto a servir e ser humilde. Quando seu pai disse a José: José, vai até Dotã e veja como estão os seus irmãos. José foi até lá, não sabendo que seus irmãos estavam procurando matá-lo. Quando os seus próprios irmãos disseram: olha, lá vem o sonhador Mo. Nós temos aqui a atitude de um jovem de 17 anos, mas alguém que obedecia. E outro detalhe, ele não era aquele jovem que procurava fazer com que as suas decisões fossem melhor que a dos outros. Olha outra inocência que a gente poderia ver no coração de José. Ele teve um sonho e foi contar o sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos já o interpretaram mal. Depois ele vai e tem outro sonho. E os seus irmãos, junto com o pai, faz a pergunta para José. Só que José, sem entender a malícia, né, a intenção, deixa passar. Mas aqui a gente já pode ver que os privilégios que José teve não lhe impediu de ser alguém humilde, de ser alguém disposto a servir e de obedecer. Quando ele chegou até os seus irmãos, que seus irmãos falaram: olha, lá vem o sonhador, vamos matá-lo para que ele não possa mais sonhar. José chega, aí o mais velho diz: olha, não vamos matar, vamos jogar no poço. Joga no poço, não tem água, né? Ali ele fica. Aí o outro irmão de José fala: vamos tirar, vem os midianitas, vamos vender para eles. Os ismaelitas, corrigindo, e vamos vender. E ao que vender, nós temos aqui a segunda qualidade que a gente pode tirar de José: ter temor quando ninguém conhece a sua história e quando ninguém está lhe vendo. Quando José é vendido como um escravo, ali começa uma outra realidade. Você, jovem, pode, no caso, ter crescido no lar cristão. Outros não. Aceitaram a Cristo recentemente. É uma realidade, uma vida diferente. Concorda comigo? Que você está numa outra vista, assim, um outro mundo. Enquanto que no mundo as coisas são liberais, você agora com Cristo mudou, não foi? Agora com Cristo tem coisas que todas te são listas, mas nem
também, não é? Assim foi com José. José cresceu sabendo da verdade, das leis de Deus, do caminho que deveria seguir, mas agora ele estava em um outro patamar, onde uma outra religião estava formada. Então ali, a segunda visão que a gente poderia ver de José é que, será que ali dentro ele continuaria sendo fiel quando ninguém estivesse lhe olhando? É um papel diferente. Os pais não estão lhe vendo, seus irmãos não estão lhe vendo. E como está a minha identidade diante de Deus, não é? E ali Deus vai testar José. Quando a esposa de Potifar, o eunuco, né, de Faraó, se encanta por José e começa de todas as formas tentar fazer com que José peque. Mas aí que eu vou repetir a frase. É você ter temor quando ninguém está lhe vendo. Nós temos aqui um jovem que poderia cair na tentação, mas que resistiu, porque tinha temor, tinha princípios, ele tinha palavra dentro de si. Terceira qualidade que nós podemos ver em José é que ele teve paciência quando seus sonhos foram considerados impossíveis ou invisíveis aos seus olhos. Ele foi para lá com 17 anos. Porque ele obedeceu, ele se tornou prisioneiro, não foi? Foi parar numa prisão. Aí parece que ele pensou, acho que ele parou para pensar, nossa, cadê o sonho? Eu fui para um lugar mais abaixo ainda. Foi, tempo passou, ele revela o sonho dos que estavam com ele na prisão, eles são liberados, um é morto, o outro é recolocado no seu posto, o tempo passa, Faraó tem um sonho e então o tempo muda. De José, que aos 30 anos, ali ele consegue, através de Deus, ele foca nisso, olha, Deus é quem vai lhe dar o significado desse sonho. Quando o Faraó conta o sonho e José revela, então Faraó vê em José algo diferente. Agora, um novo posto é colocado. Antes não existia, agora passou a existir o posto de governador. E esse posto agora colocado fez José se lembrar de onde ele era, do que ele passou e agora o que ele se tornou. Ele foi paciente para que o seu sonho pudesse se cumprir. E por último, a quarta qualidade de José é que ele teve poder de perdoar a todos aqueles que lhe fez mal. E ao invés de retribuir com o mal, ele retribuiu com o bem. Quando ele se tornou governador do Egito e ele viu seus próprios irmãos vindo pedir comida, ele começa a testar os irmãos. Testa a primeira vez, testa a segunda vez, e ele vê que o coração dos irmãos era um coração arrependido. Quando ele pede para limpar todo o palácio, se retirarem, fica apenas os irmãos sentados por ordem de idade. Ali José está de frente com eles. A Bíblia fala que ele chora com voz alta e depois que ele chora, ele se dá a conhecer os seus irmãos. E a primeira frase que ele fala é: vive ainda o meu pai? Eu acho que essa frase é a frase mais marcante para José. Porque José, ele entendeu que durante todo aquele tempo, quem poderia sentir mais a dor da perda seria o seu pai. Só que os seus irmãos também sentiram essa dor. Agora José vai trazer de volta a sua família e vai restituir a sua família, porque ele soube perdoar e soube recompensar com o bem o mal que lhe fizeram. Então, primeiro, os privilégios que você receber não pode ser empecilho das bênçãos de Deus para a sua vida. Tenha temor quando ninguém estiver lhe olhando. Tenha paciência, pois as promessas de Deus no tempo certo se cumprirão. E perdoa todos aqueles que lhe
fizerem mal. Pois tem palácio para você, tem governo para você. A juventude vale a pena ser fiel ao Senhor enquanto você é jovem. Vale a pena continuar olhando para o alvo enquanto você é jovem. Pois a Bíblia mesmo fala, alegra-te jovem na tua mocidade. Alegra-te, viva o que Deus tem preparado para você. E todas as bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. A pergunta desafiadora será falada depois, né? Mais pra frente?